A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Amém. Quem crê que Jesus está aqui, dá um glória. Glória. Eu sei que Deus já falou de diversas formas na noite de hoje e creio que Ele vai continuar falando e agora por intermédio da palavra. E eu peço a ajuda desta igreja para me ajudar a pregar. Por isso, se você no andar da ministração conseguir dar um glória e um aleluia, vai me ajudar. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade que me concedeu. Quero agradecer o bispo Márcio e a bispa Nivalda por este convite, assim como todo o seu corpo de obreiro, todo o seu corpo pastoral. Quero agradecer a Deus por cada vida que está aqui nesta noite, pela recepção, pelo carinho para comigo, para com a minha família, para com o Ministério Resplandecer. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar com a minha esposa, a Bispa Thaís, mulher guerreira, ao qual eu amo muito. Quero agradecer a Deus pela vida do meu filho, Profeta Enzo, cheio de Deus. Quero agradecer a Deus também pela vida do diácono Fábio, separado para presbitério, diaconisa Débora, separada para missionária, seus filhos que estão louvando e agradecendo o nome do Senhor através do Ministério Resplandecer. E creio que Deus tem uma palavra nesta noite para mim e para você. Amém? Sei que de manhã o tema ali era fundamento, mas foi passado para mim, diante do tema proposto, falar de coisas sobrenaturais. Foi falado que o tema era sobrenatural e Deus me deu uma palavra. Abra vossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Vou aguardar você achar. 1 Coríntios, capítulo 2, o texto vai dizer assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi não saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 6, o texto diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quem pode se assentar dando glória? Vou procurar não me alongar na palavra do Senhor, mas eu prometo que o que o Senhor me entregar na ministração, eu vou entregar a esta igreja. Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, quando nós observamos as Escrituras Sagradas, nós vamos observar que o livro de Gênesis, no capítulo 1, o texto vai falar sobre a criação. No capítulo 2 de Gênesis, o texto vai falar de unidade.
vai falar literalmente do homem, da mulher. No capítulo de número 3, vai falar da desobediência, da queda do homem. No capítulo 4 de Gênesis, a Bíblia vai falar do primeiro homicídio. No capítulo de número 5, vai falar sobre a genealogia de Adão. No capítulo 6, vai falar literalmente da consequência da desobediência, da multiplicação do pecado sobre a humanidade. E no capítulo 7, no capítulo 8, vai falar do dilúvio e da aliança de Deus sobre a vida de Noé. Quando nós observamos, por exemplo, o capítulo de número 9 de Gênesis, a Bíblia vai falar sobre as bênçãos de Deus sobre Sem, Cã e Jafé. Quando nós observamos o capítulo 10 de Gênesis, o texto vai falar sobre a genealogia de Sem, de Cã e de Jafé. Mas quando nós observamos o capítulo de número 11 de Gênesis, logo no verso de número 1, é interessante porque o Senhor, Ele diz, o povo é um só, a linguagem é uma só, e só há uma maneira de se falar. Quando nós observamos a nação brasileira, nós vamos observar que todos aqui falam português. Só que em São Paulo, a maneira de falar é uma. Na Bahia, a maneira de falar é outra. Em Minas Gerais, a maneira de falar é outra. E no Rio de Janeiro, a maneira de falar ainda é outra. Mas a linguagem ainda é a mesma. Todos nós falamos português. Quando nós observamos o verso de número 6 do capítulo de número 11 de Gênesis, o Senhor observando toda a humanidade e vendo esta unidade, Ele vai observar e vai falar. O que este povo vinha tentar fazer, tudo dará certo. Não terá restrição. Por quê? Porque tem uma unidade. É um povo só. É uma linguagem só. É uma maneira única de se falar. A unidade de um povo é tão importante que em 1 João capítulo 1, verso 7, a Bíblia vai dizer, se andarmos na luz como na luz Ele está. Temos comunhão uns e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Quando nós observamos o cenário do capítulo de número 11 de Gênesis, o Senhor olhando a unidade deste povo, Ele vai olhar e vai dizer assim, desçamos e confundamos a língua deles. A partir daqui, o povo começa a se espalhar sobre a terra. Cada um fala uma linguagem, cada um fala um idioma. A Bíblia vai observar, o Senhor vai observar a humanidade, vai olhar literalmente esta confusão e vai literalmente chamar um projeto peculiar, um projeto particular por intermédio de Abraão. Quando nós observamos Gênesis capítulo de número 12, Deus vai olhar para Abraão e vai dizer assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu te colocarei numa terra santa. O teu povo será abençoado, o teu povo será bendito, o teu povo será próspero. Então você vai observar que depois de um cenário de destruição, depois de um cenário de divisão, Deus chama um homem, literalmente, porque através deste homem, Ele vai levantar um povo santo. Você vai observar que Abraão, ele obedece a Deus e ele vai prosseguindo segundo a obediência, segundo o mandato e o propósito de Deus. Quando nós observamos o capítulo de número 13, vem uma ruptura entre Abraão e Ló. Quando nós observamos o Gênesis capítulo de número 14, nós vamos observar que é a batalha dos 318 que nasceram na casa de Abraão, com 5 reis, e Abraão é vitorioso, porque quando estamos com Deus, meu Deus, o Senhor é que nos dá vitória. Nós vamos observar que após esta guerra, após esta vitória, após esta bênção que Abraão recebe, a primeira coisa que ele faz é entregar o dízimo de tudo a Melquisedeque. Melquisedeque não tem começo, Melquisedeque não tem fim, Melquisedeque não tem genealogia, mas Melquisedeque é sacerdote. Eu acho interessante, porque Melquisedeque, ele é sacerdote de Salém. Salém
É o mesmo endereço de Jerusalém. Jerusalém é a terra prometida. Você vai observar que Abraão dá o dízimo de tudo. E quem é abençoado? A nação de Israel. Porque tinha os heveus, os cananeus, os heteus. E a partir daquele dízimo, a partir daquela bênção, Melquisedeque começa a abençoar todo aquele território de Israel. Quando nós observamos o capítulo 15 de Gênesis, você vai observar do verso 13 ao verso 16, que Deus, olhando a fidelidade de Abraão, ele olha e diz assim: Abraão, a tua descendência será escrava em terra estranha. Mas quando atingir a minha ira, a minha medida, quando a minha tampa ficar cheia, resgatarei o teu povo da escravidão e tornarei para cá. Para cá onde? Para a terra prometida. Você vai observar que o texto do capítulo 12 começa com uma promessa. Abraão obedece, continua caminhando na vontade de Deus. Porque quem obedece tem vitória. Deus, ele começa chamando Abraão, fazendo promessa. Assim como eu tenho promessa, assim como você tem promessa. Quando nós observamos o capítulo 13, o capítulo 14 e o capítulo de número 15 de Gênesis, você vai observar que houve frustração, que houve guerra, que houve perca, mas também houve vitória. É assim na minha vida e é assim na tua vida. Por quê? Porque na minha vida tem derrota, na tua vida também tem derrota. Mas na minha vida tem vitória e na tua vida também tem vitória. Na minha vida tem guerra, na tua vida também tem guerra. Mas tem vitória, porque quem chamou garante. Eu não sei se você está percebendo, mas o projeto começou no capítulo de número 12. E começou com uma promessa. Mas quando chega no capítulo de número 15, meu Deus, depois do capítulo 14, quando Abraão entrega o dízimo de tudo, chega o capítulo 15 e Deus faz uma aliança com Abraão. Começa devagarzinho, é gradativo. Ele vai fazendo promessa, mas se tu creres, se tu obedeceres, você sai do campo da promessa para o campo da aliança. Você vai observar que isso é poderoso, que isso é tremendo, porque vai passar Abraão, porque vai passar Isaac, porque vai passar Jacó, e você vai observar que o tempo passa. O tempo passando, nós vamos observar que o tempo passa, parece que Deus não está mais trabalhando. E quando entramos em Êxodo, capítulo de número 2, verso de número 24, a Bíblia vai dizer que Deus ouve o gemido de um povo que está no Egito, e está trabalhando com cargas, está trabalhando como escravo, e Deus diz a Bíblia que ele escuta o gemido e lembra da aliança que fizeste com Abraão. Ei, porque há momentos que nós estamos em luta, em guerra. Tem momentos que nós estamos no meio do furacão. Tem momentos que nós clamamos, que nós choramos, e parece que Deus está em silêncio. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: Deus sempre está em movimento. E ainda que o homem não veja, Deus continua vendo. Ainda que o homem não abençoe, Deus continua abençoando. Ainda que a porta da terra esteja fechada, a porta do céu permanece aberta. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos. Agora perceba, ele escuta o gemido de um povo que nem conhecia Deus. É a 4ª geração. São 400 anos que se passam. Ele escuta o gemido de um povo, mas lembra de um. Quem tem aliança, meu Deus, não morre. Quem tem aliança, meu Deus, não morre. Eita Deus, porque o Senhor leva para a eternidade.
E o que eu acho interessante é o capítulo 3 de Êxodo. Por quê? Porque você vai observar, meu Deus, que literalmente Moisés, ele estudou nas melhores faculdades. Moisés conhecia toda a ciência do Egito. Moisés, ele cresceu para ser príncipe. Mas quando Deus chama, ele quebra e frustra, meu Deus, o desejo do homem, porque é o nome dele que é glorificado. Você vai observar que o capítulo de número 3 é tão tremendo, é tão intenso, que no capítulo 3, meu Deus, o próprio Moisés, ele vai ter uma experiência pessoal por intermédio da revelação. Se você ainda não entendeu, a revelação ainda é a palavra. A profecia ainda é a palavra. Você vai observar que Moisés, ele tem uma experiência única e pessoal por intermédio da revelação e do fogo. Que fogo é este? É um fogo que arde, é um fogo que queima, mas ele não se consome. Que fogo é este? Este fogo é aquele fogo, eita Deus, que está dentro da tua alma pelo Espírito. Eita Deus, ele está ardendo agora, ele está queimando agora, mas ele não te consome. Que fogo é este? Este fogo é aquele que não deixa você desistir. Que fogo é este? É aquele, aleluia, que quando você olha para trás e pensa em desistir, oh meu Deus, o fogo não deixa você parar. Deus no capítulo 3 tem uma experiência, dá uma experiência pessoal com Moisés. Moisés vê a sarça ardente, Moisés sente a presença do Eterno, Moisés escuta a voz do Eterno, Moisés escuta a palavra do Senhor, Moisés escuta a determinação de Deus. E o capítulo 3 inteiro é Deus falando para Moisés: ei meu servo, eu tenho propósito. Ei meu servo, eu sou contigo. Ei meu servo, eu te escolhi para resgatar uma multidão. Ei meu servo, eu te escolhi como menina dos meus olhos. Ei meu servo, eu vou fazer. Ei meu servo, eu vou abrir. Ei meu servo, eu vou curar. Mas quando acaba o capítulo de número 3 e entra do capítulo de número 4, aí o texto diz: e Moisés respondeu. E o que é que Moisés responde? Como crerão que o Senhor me enviou? Como crerão que o Senhor é comigo? Quando você observa do verso 3 ao verso 6, é Deus falando com Moisés. E o que é que Deus fala com Moisés? Ei, Moisés, coloca a tua mão sobre o teu peito, ela ficará leprosa. Depois você tira, aleluia, e ela vai ficar sã como carne novamente. E se eles não crerem por este milagre, eita Deus, aleluia, farei outro para que o meu nome seja glorificado. Só que Moisés é insistente, não tem muita intimidade nem experiência com o céu. Ele tem sabedoria da terra, mas ainda não entrou no mistério do céu. A Bíblia vai dizer que ele continua questionando a Deus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor olha para Moisés e vai dizer assim: se não crerem no primeiro milagre, se não crerem no segundo milagre, eu vou colocar e transformar as águas no Nilo em sangue. Verso 8 e verso 9 do capítulo 4. O que o Espírito Santo falou para mim, mediante esta palavra, é que nós podemos demonstrar que conhecemos Deus por intermédio da palavra, mas para provar que nós tivemos um encontro com Ele, é só pelo Espírito e pelo poder. Aprendemos que pela palavra nós conhecemos Ele,
Mas para provar para a multidão, é só com um milagre, é só com poder, é só com o Espírito Santo que habita em nós. Você vai observar, meu Deus, que Deus não está procurando ninguém pronto. Nós estamos em obra, nós estamos em obra, nós estamos em construção. Mas eu preciso te dizer isto: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Eita Deus! Oh, aleluias! Ei, você vai observar que o capítulo de número 4 vai intensificar e vai iniciar com Moisés questionando a Deus. Ei, Moisés está discutindo com Deus. E que eu aprendo com isso? Eu aprendo que Deus não nos chamou para discutir. Deus nos chamou para discernir. Eita Deus, e para você discernir, eita Deus, aquilo que Deus fala pelo Espírito, aquilo que Deus fala pela revelação, aquilo que Deus fala pela palavra, para você discernir, você tem que aceitar. Por quê? Porque aquilo que Deus fala comigo e com você, muitas das vezes a razão não compreende, mas o Espírito testifica. Quem está entendendo esta palavra? Ei, fica tranquilo, você que está na internet aí. Fica tranquilo, você que está aqui. Eu não estou pregando para todo mundo, não. Eu só estou pregando para quem crê. Oh glória! Oh glória! Você entra no Êxodo, capítulo de número 5. Aí você vai observar, meu Deus, que Deus continua trabalhando. O Êxodo, capítulo 6, Deus vai trabalhando. Do capítulo 7 ao capítulo 11, você vai ver o quê? Você vai ver sinais, prodígios e maravilhas por intermédio de Moisés, falando das pragas do Egito. Capítulo 5, Deus fala: vai que eu te envio. Capítulo 6 é a primeira aparição de Moisés depois de 40 anos diante de Faraó. Capítulo 7 em diante veio o poder da palavra por intermédio de Moisés e sinais miraculosos acontecem. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou tentando passar pelo Espírito nesta noite, mas todo servo de Deus, todo servo de Deus carrega um sinal, carrega uma marca. Esta marca é o Espírito Santo. Carrega sinais, carrega literalmente o dom de Deus. Capítulo 12. Você vai observar que o povo agora sai do Egito. E perceba uma coisa, está no capítulo 12 de Êxodo. Preste atenção, não vou me alongar na promessa da palavra. O capítulo 12, o povo sai do Egito. E como é que ele sai do Egito? Sai com gado, sai com ouro, sai com prata, sai com riquezas. Porque escuta isso aqui: não há ninguém que trabalha para o reino que Deus despede de mão vazia. A Bíblia diz que do menor ao maior saíram com riqueza do Egito. O problema não é sair com riqueza, o problema é saber o que é que eu vou fazer com a riqueza. Porque este povo saiu com a riqueza e foi fazer bezerro de ouro. Então o problema não é ter dinheiro, o problema é fazer o que com o dinheiro que Deus dá. Quem está entendendo esta palavra? Escute isso aqui. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 18 está uma grande multidão. Está Moisés sozinho. Escuta isso aqui. São mais de 5 milhões de homens, fora mulheres e crianças. Moisés está com quem? Sozinho. Preste atenção aqui que eu estou falando com pastores, com aqueles que são e aqueles que serão. São cerca de mais de 15 mil pessoas. Moisés está aconselhando sozinho. Moisés está fazendo conferência sozinho. Moisés está pregando sozinho. Moisés está dando direção sozinho. E Moisés está quase morrendo. A Bíblia vai dizer, no capítulo 18, que vai aparecer alguém no cenário que não tem a ver com a promessa. Quem é este?
Jetro. Deus vai tomar a vida de Jetro, vai sentar na cadeira e vai dizer assim: Moisés, senta aqui, meu filho. Senta aqui, porque eu preciso te dar uma direção. Senta aqui porque eu preciso te dar um conselho. Senta aqui porque eu preciso te dar o norte. Porque se continuar assim, tu vai morrer. A Bíblia diz que Jetro olha para Moisés e diz assim: separa os cabeças das tribos, separa os príncipes das tribos, e tudo que for de problema, joga no colo deles. E com você, é só quando ninguém mais conseguir resolver. Só o que foi estritamente importante. Você não está entendendo? Deus não te chamou para carregar tudo. Deus não te chamou para fazer tudo. Deus te chamou, aleluia, para delegar. Deus te chamou para ouvir conselho. Deus te chamou para dar conselho. Deus te chamou para algo diferente. Quem está entendendo essa palavra? Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou falando de obras completas. Sem conhecimento nunca seremos completos. Sem estar cheio do Espírito Santo nunca estaremos completos. Sem unidade nunca estaremos completos. Ei, a igreja está cheia, mas o mundo está precisando desta igreja. Passa o capítulo 18. Aí a gente vai entrar no capítulo de número 20 de Êxodo. Capítulo 20 de Êxodo, Deus dá literalmente os mandamentos. A gente entra no capítulo de número 25, Deus dá as medidas do tabernáculo. A gente entra no capítulo de número 34, 25, verso 24, 25, 26 e 27. Deus dá a tábua da lei. Você vai observar que dentro deste contexto que eu desenhei aqui, Deus vai dar para Moisés Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E é em Deuteronômio que o diabo odeia. Porque em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, está a grande promessa. Deus levantará entre os teus irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Passa o Antigo Testamento inteiro, chega em Malaquias, não há mudança na terra, Deus ainda está em construção. O povo literalmente vai descambando para outro lado, mas Deus observando, só que não fala nada. Não fala nada por quê? Porque tem momentos que Deus se cala. A Bíblia vai dizer que Deus está em silêncio. Eita Deus, aleluia. E são 400 anos sem Deus falar. 400 anos sem Deus levantar profeta. 400 anos sem dizer eis que eu te digo. Chega no Novo Testamento. Abre-lhe o livro de Mateus. E no capítulo 1, e verso de número 1, em diante até o verso 17, meu Deus, o Senhor, Ele vai puxar o DNA, desde Abraão. Ele começa a dizer: e Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos, e Judá gerou, meu Deus, Pérez e Azera, Azera gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab Naasson, Naasson Salmão, Salmão Raabe, Raabe Boaz, Boaz Ruth, Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, Davi gerou, eita Deus, Salomão, Salomão gerou Robão, Robão Abias, Abias Asas, Asas, Josafá, Josafá, Jorão, Jorão, Uzias, Uzias, Jotão, Jotão, Acás, Acás, Ezequias, Ezequias, Manassés, Manassés, Amon, Amon, Josias, Josias, Jeconias, e veio o cativeiro.
Aí veio o cativeiro. Aí Jeconias gerou Salatiel. Salatiel, Zorobabel. Zorobabel, Abiúde. Abiúde, Eliaquim, Azor, Sadoc, Aquim. Eliezer, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó gerou José que foi marido de Maria, que veio o nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Oh glórias, aleluias, oh glórias. Aí no verso 17 de Mateus capítulo 1, a Bíblia vai dizer assim: de Abraão a Davi, 14 gerações. De Davi ao cativeiro, 14 gerações. Do cativeiro até Cristo, 14 gerações. Entra no capítulo de número 2 de Lucas. A Bíblia vai dizer que tem um velhinho. Tem gente que não dá nada para velhinho, mas escuta isso aqui. Tem um velhinho no templo, que não se ausenta do templo, e ele estaria aguardando a promessa, porque tinha uma promessa para Simeão. E qual era a promessa? Tu não vai fechar os olhos sem ver a consolação de Israel. A Bíblia vai dizer que completando, aleluia, os dias da purificação, 8 dias, vem ali um casal de pobre com uma rolinha, Maria e José. A Bíblia diz que quando Simeão olha para a criança, ele começa a chorar e se alegrar e vai dizer: agora eu posso morrer, porque eu vi a consolação de Israel. A Bíblia vai dizer que ele olha para aquela criança e diz assim: este menino será contradição para muitos e elevação para poucos. Para poucos, porque poucos aceitam o chamado. Para muitos será queda, porque muitos rejeitam a palavra. E quem rejeita a palavra já está condenado, mas quem aceita já é abençoado. Se cumprindo o que Deus falou para Abraão: eita, diz, em ti serão benditas todas as nações, mas os que te abençoarem serão abençoados, mas os que te maldizerem serão amaldiçoados. O tempo passa. Agora esta criança está com 12 anos. Eita, Deus está com o papai e está com a mamãe. Aleluia. E vai para a festa de Jerusalém. De repente a criança se perde, porque às vezes a gente perde nossas crianças dentro de nossa casa. A Bíblia vai dizer que de repente procuram em qualquer lugar, em todos os lugares, não acham o menino Jesus. Quando voltam para Jerusalém e encontram o menino, ele está dando uma aula de Bíblia para mestre e para doutores, porque ele é a palavra. Eita Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer em João capítulo 1, eita Deus, no princípio era o verbo se fez carne, cheio de graça, verdade e justiça. Apocalipse capítulo 19, verso de número 13, a Bíblia vai dizer que um dos teus nomes é palavra de Deus. Quem está entendendo o que Deus está falando? Agora o tempo passa, e agora ele já está com 24 anos, enquanto Paulo está com 24 anos, Paulo está na faculdade, está, aleluia, aprendendo, eita Deus, a doutrina dos fariseus, porque vai ser mestre. A Bíblia vai dizer que agora Jesus está com 29 anos para 30 e vai começar seu ministério, e Paulo terminando o TCC. A Bíblia vai dizer que ele continua e vai pregando, e vai pregando, e vai fazendo sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia vai dizer, meu Deus, em Mateus, eita Deus, capítulo 7, verso 28 e 29, que ele pregava, a multidão seguia e se maravilhava, porque a doutrina que ele pregava não era como fariseu, mas era com autoridade e poder. Lucas capítulo 4, verso 38 ao 44, vai dizer que Jesus pregava, curava, libertava, e o nome do Senhor era glorificado e a multidão o seguia. Mateus capítulo 4, verso 24, a Bíblia vai dizer que a fama de Jesus percorria por todas as circunvizinhanças. A obra está ficando completa, mas ainda está em construção.
O povo não entende Jesus. O povo quer matar Jesus. E Paulo, terminando a faculdade, diz a Bíblia que Paulo respirava ameaça de morte. Aí a Bíblia diz que agora nós estamos na última semana de Jesus. E na última semana de Jesus na terra, faltava apenas 10 dias para a crucificação. E nesses últimos 10 dias, ele sai de Galileia para Jerusalém. O trajeto de Galileia a Jerusalém durava cerca de 10 dias. Porque são 140 quilômetros em média e é um limite que um judeu conseguia andar. Literalmente, é neste trajeto de 10 dias que ele entra em Jericó e cura o cego Bartimeu. É neste período de 10 dias que ele dorme na casa de Zaqueu. Sai de Jericó e cura mais 2 cegos. É neste período de 10 dias que ele encontra um jovem rico. É neste período de 10 dias que ele pede, literalmente, para um discípulo ir buscar um jumentinho. E se alguém perguntar quem é que precisa, diga que o mestre precisa dele. É neste período de 10 dias que uma mãe faz um pedido icônico. Mestre, deixa que um dos meus filhos sente à direita do teu trono e outro à esquerda. É neste período de 10 dias que Lázaro é ressuscitado por Cristo. E é justamente por esta ressurreição que agora querem matar não só Jesus, mas a Lázaro também. Aí vai chegando a crucificação. Ele se entrega na cruz. Nasce a igreja do Senhor. Porque somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O que me condenava e o que te condenava ficou na cruz. Porque Deus lançou nossos pecados no mar do esquecimento. Aí a Bíblia diz que ele vem em 40 dias ressurreto. E vem pregando. Vem resgatando os que foram perdidos. De repente ele olha para os discípulos e diz assim: fica aí em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Porque eu comecei a obra, mas eu não terminei. Eu comecei a construir, mas eu não terminei. Eu já fiz o fundamento. O fundamento foi de manhã. À tarde eu coloquei um bálsamo. Mas agora eu preciso derramar o poder. Ele abre a boca e diz assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei outro, o Consolador. Ele vai. E nos 10 dias que faltam, os discípulos, cerca de 120, estão no tabernáculo, no templo, orando sem cessar, orando para a descida daquilo que eles nunca viram, nunca sentiram, mas eles estão orando porque são obedientes. A Bíblia vai dizer que com 10 dias se escutou um barulho de um vento veemente. Houve um barulho, e a Bíblia diz que de repente foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo. Eles saíram do templo falando em outras línguas, um falando em japonês, outro em inglês, outro em alemão. Foi um evento único. E a igreja começou. Porque aquele que começa, ele termina. Se tem base é porque tem fundamento. Se tem obediência, tem o Espírito Santo. Começamos com uma promessa. Firmamos uma aliança. Mas agora temos a marca. A marca é o selo.
Então falamos de promessa, falamos da aliança e fundamentamos com selo, porque nós somos selados pelo Espírito Santo. Todos que estão aqui têm o selo do Espírito Santo, porque uma vez que levantamos a mão, fomos selados, diz a palavra do Senhor. Só que a obra ainda não acabou, ainda está incompleta. Por quê? Porque eu não tinha sido salvo, nem você. Precisava de igrejas. E diz a Bíblia que os discípulos de Jesus só queriam ficar em Jerusalém. Aí a Bíblia diz que vem alguém respirando ameaça de morte, e o nome dele é Paulo. Só que a Bíblia diz que no caminho de Damasco, respirando ameaça de morte, teve encontro com o Rei da Glória. Ei, eu não sei você, mas se der meio-dia, eu não consigo olhar para o céu, eu não consigo olhar para o sol. Imagina uma glória que ofusca a clareza do sol. Foi o que Paulo viu, de maneira que ficou cego. Pelo amor de Deus. Aí eu acho lindo esse texto, meu pastor. Sabe por quê? Porque ele já não enxergava mais 3 dias. Às vezes nós queremos um profeta conhecido, às vezes nós queremos alguém famoso, às vezes nós queremos alguém de patente. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo visita a casa de Ananias. Quem é Ananias? Apenas um servo, não tem título, não tem patente. Mas é através de Ananias que aparece uma vez apenas, que coloca as mãos e cura, porque Deus é poderoso. Deus é Deus de águas completas. Quem está entendendo essa palavra? Quem está entendendo a palavra? Você sabe o que eu acho interessante? É que quem verdadeiramente tem um encontro com Deus, nunca mais fica da mesma forma. Só quem já teve um encontro com Deus verdadeiro, sabe do que eu estou falando. Ei, eu vou explicar. Ei, você pode conhecer de Gênesis a Apocalipse, você pode recitar, você pode curar, você pode libertar, mas pode nunca ter conhecido a Deus. Porque quem conhece a Deus tem caráter. Quem conhece a Deus tem uma mulher só. Quem conhece a Deus, oh glória! Quem está entendendo essa palavra? Eu já vou acabar, fica tranquilo. Aí a Bíblia diz que 3 anos depois de enxergar, de voltar a enxergar, 3 anos, você procura em Jerusalém, não acha. Procura em Tarsis, não acha. Procura na casa de papai, não acha. Procura na casa dos profetas, não acha. Aonde é que Paulo está? Vou te dizer, no deserto. Ei, esse deserto que tu está vivendo não vai te matar, está te fortalecendo. Ei, aquele que começou as boas obras é fiel para completar. Este deserto é só um propósito, este deserto é só um momento, porque quando Deus te levantar, ninguém vai te parar. Deus tem promessa, Deus vai te usar. É por isso que Deus primeiro te trata, é por isso primeiro que Deus te cuida, porque quando levantar, ninguém. Procura na Bíblia. Todo profeta que Deus levantou teve que passar pelo vale e pelo deserto primeiro. Ei, se você está no deserto, isto é um sinal que Deus tem coisa grande para ti. O homem pode não entender, ei, mas Deus não está nem aí. Quem prometeu garante, quem prometeu realiza, quem começou termina, porque Deus ainda é fiel.
Aonde é que 3 anos o Paulo estava? Fazendo o quê? Comendo picanha? Fazendo o quê? Na piscina? Fazendo o quê? Orando. Escute isso aqui. Sabe o que é oração? Não sei se você compreende do jeito que eu estou compreendendo aqui. Mas oração é uma chave de intervenção divina que atrai a justiça de Deus. Sabe o que é oração? Vou te dizer, a maior potência do Espírito Santo está na oração. Sabe por quê? Porque a oração esmaga a pregação, esmaga a profecia. Você sabe o que é oração? Oração é literalmente você estar aqui e ao mesmo tempo estar nos Estados Unidos, estar na África, porque a oração rompe, a oração entra. Ei, você sabe que a oração, ela abre dimensões, abre reinos. A oração faz o que eu não consigo fazer e o que você não consegue fazer. Você sabe o que é oração? Eu vou te explicar. Homens que Deus levantou para a obra tinham grande intimidade na oração. O calendário lunar funciona das 6 às 18. Então você vai observar Apocalipse capítulo 11, verso 3 ao verso 7, que o anjo desce para acolher a oração, que hora? Ou 6 horas da manhã, 18 horas. Estou acabando a ministração. Salmo 88, 13. Os que me buscaram de madrugada. Provérbios 8, 17. Os que me buscaram de madrugada. Jeremias 44, verso 4. Os que me buscaram de madrugada. Você vai observar que há um mistério, há um padrão. Se você observar, por exemplo, o maná caiu 6 horas da manhã. O mar vermelho se abriu 6 horas da manhã. Jacó lutou com o anjo das 3 às 6, mas a vitória veio 6 horas da manhã. Jesus ressuscitou 6 horas da manhã. Jesus andou sobre as águas 6 horas da manhã. O turno de oração de Jesus era das 3 às 6 horas da manhã. Moisés orou 3 horas da manhã e das 3 às 6. E foi das 3 às 6 que Deus deu a menorá para Moisés. Foi das 3 às 6 que Deus deu a tábua da lei para Moisés. Foi das 3 às 6 que Deus deu as medidas do tabernáculo para Moisés. Quando você observa a história desses grandes homens de Deus que nos antecederam, Charles Spurgeon orava das 4 às 8 da manhã. Quando você observa Moisés, Jesus, Davi, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Isaías, oravam das 3 às 6 da manhã. Quando você observa Whitefield, orava das 4 às 8 da manhã. Quando você observa Jonathan Edwards, orava das 4h30 às 8h30 da manhã. E quando ia pregar, o povo via o chão abrindo e o inferno, e se voltavam para Deus. Quando você observa D.L. Moody, orava das 5 às 8 da manhã. Quando você observa John Wesley, orava das 4h30 às 8h30 da manhã. Quando você observa, por exemplo, Jerônimo, quando foi traduzir a Bíblia, a palavra do hebraico para a Vulgata Latina, ele se trancou no quarto 12 horas e fez isso durante 10 anos. Quando observamos o bispo Elzer, na Inglaterra, que orava 3 horas, que acordava 3 horas da manhã para orar, ele diz: eu tenho vergonha de levantar 3 horas da manhã para orar, porque o ímpio acorda mais cedo para trabalhar para o ímpio. Eu tenho vergonha de trabalhar, de acordar nesse horário para orar para o meu Deus. Homens que são usados de maneira extraordinária têm disciplina e tempo para oração. Porque diz a Bíblia, João capítulo 6, verso 63, que a palavra do Senhor é espírito e vida. Só que a palavra só vai ter vida na tua boca se você tiver oração, se você tiver disciplina, se você tiver literalmente obediência. Senão, será só palavras. Nós somos uma igreja
poderosa. A igreja está avançando. Paulo está agora com a chave do reino e está levantando igrejas. Uma igreja que ele levantou com autoridade e poder foi a igreja de Coríntios, onde nós lemos aqui. A igreja de Coríntios tinha poder, tinha dom, tinha autoridade, mas não tinha unidade. Isso é tão verdade que eles tinham tantos dons que queriam se sobressair sobre Paulo. Isso é tão terrível que Paulo toda hora tem que literalmente defender seu apostolado e dizer: se é para falar de dom, eu tenho muito mais do que todos vós. Uma igreja que tem poder, tem dom, é fervorosa, tem fogo, mas é dividida. E o Cristo vivo diz: não pode subsistir casa dividida. Quando você observa as cartas a Tessalonicenses, ele envia uma carta, o povo não entende, ele envia a segunda, e a segunda dá mais confusão do que a primeira. Quando você observa a carta aos Romanos, você vai observar que é o ápice do seu conhecimento, que em parte dela é gentílica, e você vai observar que esta igreja, ele traz um tom de agradecimento. Quando você observa a carta de Gálatas, ele vai engrandecer aquela igreja, vai agradecer aquela igreja, porque em Gálatas 4,15, você vai observar que o povo vai dizer assim: se nós pudéssemos, nós tiraríamos os nossos olhos e daria para vós. Porque Paulo, além de ser baixinho, é careca. Além de ser careca, não enxerga direito, é quase cego. E além de ser cego, é gago. Meu Deus, você não entendeu? Ei, é nas suas deficiências que a glória se manifesta. Ei, se fosse para chamar a gente perfeita, eu não estava aqui. Eu tenho muito pecado, eu tenho muito erro, eu tenho muita deficiência, mas a graça me alcançou. Se a graça me alcançou, te alcança também. Eita Deus! Eu vou te dizer uma coisa, eu estou fazendo hora extra aqui. Já era para mim ter morrido há muito tempo. Deus me livrou de fuzil, Deus me livrou de arma de fogo, Deus me livrou de faca, Deus me livrou da cadeia. Mas eu estou aqui engrandecendo o nome do Senhor. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Porque quando Deus te resgata, Ele resgata. Quem está entendendo essa palavra aqui? Vou voltar para a palavra. Paulo está ganhando almas, está levantando igrejas. E eu falei de algumas aqui quando chega na igreja de Filipos. E aqui eu encerro a mensagem. Quando chega na igreja de Filipos, literalmente, ele vai agradecer aquela igreja. O que é interessante é que quando ele escreve para a igreja de Filipos, já faz 10 anos que ele não vê, que ele não sabe como está, que ele literalmente não sabe nada, não fala nada, mas faz 10 anos. 10 anos que ele teve sobre aquela igreja. E em 10 anos, ele escreve e diz: tenho saudade de vocês. Eu vou repetir de novo. Tenho saudade de vocês. Ele continua, porque vocês são alegres, porque vocês caminharam junto comigo. Aí ele diz: eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo. Ele está falando de salvação. Porque a igreja deste século já não fala de arrebatamento, já não fala mais de céu, já não fala mais de salvação. Mas Paulo aqui está falando de salvação, única e exclusivamente. Ele estava dizendo: faz 10 anos que eu não vejo vocês. Faz 10 anos que eu não sei o que está acontecendo com vocês. Mas eu tenho saudade. E eu sei que o que ele começou quando eu estive com vocês vai terminar na minha ausência. Porque vocês
vocês são salvos. Vocês são salvos.